Bem-vindos a mais um Trilha Sonora, o podcast que discute música, sempre ligado a um tema social ou histórico. Esse programa aqui é apresentado pelo meu amigo Lupa, Luperi, e eu, do Mendes, guitarrista da banda Damnation Society. E hoje, para curtir mais um pouquinho desse êxtase musical, a gente vai falar sobre duas bandas da década de 80. Pet Shop Boys, Midnight Oil, e como tema a gente vai ter o pluralismo da década de 80. Né? Gente, antes da gente começar a falar, por favor, não esquece de clicar no sininho, se inscrever no canal, fazer todas essas coisas que é necessária. E também, se quiser, pode deixar aí nos comentários alguma sugestão de tema, de banda que vocês querem ouvir aqui no Trilha Sonora. Manda lá. Então, para isso nós temos dois convidados que são fanzaços dessas bandas e muitas outras dessa década plural. Né? São eles o DJ Marcos Vicente, criador do projeto Autoban, que é um projeto de festa itinerante, né? Vinculado ao público que gosta de música dos anos 80, e não ao proprietário da casa em que ocorre a festa, né? Que às vezes estabelece alguns limites. É uma festa que alegra as pessoas aí desde 1993. Né? O DJ Marcos Vicente também estudou na Unicamp, foi líder do movimento estudantil, né, do DCE. Tudo bem, Marcos? Tudo jóia? Tudo bem. Estamos prontos aí. Beleza. Bem-vindo, Marcos. Obrigado aí. E a gente vai ter obrigado também... a vocês. A gente vai ter também o Marcelo Soares de Carvalho, graduado da Economia, com mestrado e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Tem experiência em macroeconomia com ênfase em mercado de trabalho e políticas públicas. E além de tudo aqui, né, que nem eu, o Maurício, o Marcos, é velhinho e curte as músicas dos anos 80 aqui. Né, dizem que eu sou mais novo, mas a gente não vai falar sobre isso. Tudo bem, Marcelo? Tranquilo? Tudo bem, Edu? Tudo bem, Maurício? Salve, Marcos. Prazer estar aqui com vocês. Brigadíssimo pelo convite. Prazer é nosso. Prazer é nosso, Marcelo. Então, vamos lá, comentando primeiro sobre o Pet Shop Boys, que é uma dupla britânica de synth pop, formada em Londres, em 1981, que é composta por Neil Tennant, vocal principal, teclados, guitarra ocasional, né? E Chris Lowe, teclados e vocais. De um simples bate-papo sobre gostos musicais, surgiram os Pet Shop Boys. Né? No início eles se denominavam West End, região da cidade de Londres, né? Mas depois adotaram definitivamente o nome de Pet Shop Boys por causa de uns amigos de Chris que trabalhavam numa loja de animais de estimação. São ativistas dos direitos gays desde sempre, e sua plateia é formada por héteros e gays que estão pouco ligando para o que vão falar se forem vistos dançando abraçados. Os Pet Shop Boys sofisticaram o dance music com seus arranjos, capricharam em letras inteligentes e doses certas de bom humor e leveza. Né? Na primeira entrevista dos Pet Shop Boys à TV, Chris Lowe dormiu durante o programa. Né? Em 2009, a Associação Protetora de Animais, a PETA, né, fez uma campanha para que a dupla mudasse de nome para Rescue Shelter Boys, né, para apoiar o protesto contra os maus tratos de animais em pet shops. Né? Neil e Chris mandaram vou pensar e ficou por isso mesmo. Pois é. Agora, por outro lado, o Midnight Oil, né, que é a outra banda que a gente vai falar hoje, é mais conhecido por ser uma banda de ideais políticos e ambientais bem fortes, né? Eles ficaram conhecidos, além de muitas coisas, eles ficaram conhecidos também porque eles obtiveram legalmente, né, o poder sobre toda a obra artística deles. Eles não se submetem à regra de mercado fonográfico, à gravadora, nada parecido com isso. Eles são completamente alternativos. No início, a banda girava em torno de 3 amigos: Jim Mondine, Rob Hurst, Andrew James, e em 1972 eles formaram o The Farm, né? Com aí eles começaram a fazer um sucesso e tal, e depois em 1976 a banda muda o nome para Midnight Oil, e também com essa mudança de nome veio uma mudança de temática aí para as letras, que ficaram mais políticas, mais engajadas, né? No inverno de 86 o Midnight Oil partiu para uma turnê espetacular e bem diferente, que chama Black Fella, White Fella,
que eles foram pelo deserto australiano, e para quem não sabe, a banda é australiana, para se apresentar para comunidades aborígenes, né? Uma coisa assim completamente inovadora para a época. Então, dessas duas bandas é que a gente começa agora a passar a bola aqui para os nossos dois convidados, que realmente conhecem melhor essas bandas, né? A gente deu uma rápida introdução, então a gente gostaria de ouvir vocês, né? Essas duas bandas, né, bem alternativas, uma reivindica aí, a questão ambiental, outra não tem problema nenhum de gênero, quer dizer, na década de 80, né, isso representa realmente uma diversidade, um certo pluralismo para a época ainda, né? Então, dentro desse contexto que a gente queria ouvir de vocês sobre essas duas bandas e também expandindo para outras questões sobre pluralidade na década de 80. Marcos começa, por favor, ele é autoridade aqui. Não sou autoridade, mas eu gosto muito. São duas bandas que eu sou muito apaixonado. Os Pet Shop Boys pelo lado synth pop e com certeza as letras, né? Toda a música dos Pet Shop Boys. Só que desde pequeno assim eu já gostava dos Pet Shop Boys e não entendia muito ainda. Por exemplo, quando você vai ouvir West End Girls, eu fui pesquisar porque chamava West End Girls e East End Boys. Aí eu fui ver que ele já tinha uma crítica social na primeira música deles, né? Quando ele fala de West End, é uma região, vamos equivaler aqui no Brasil, em São Paulo, é uma Vila Madalena, assim, que tem tudo, tem bares, tem locais de dança, tem lugares para todo mundo se divertir, e o West End era um lugar que não tinha nada, não tinha cultura, não tinha teatro, não tinha acesso à diversão, e ele já faz isso na primeira letra da banda, ele fala do West End Girls e West End Boys, ele faz essa comparação de que uma região é muito bem tratada, tem todos os meios de diversão e outra não tem nada. E nessa letra, quando eu era pequeno, eu prestei atenção, assim, Lake Geneva to the Filling Station. Eu fiquei pensando, o que será que ele está falando? Deve ser alguma estação de Londres. Só que depois, quando eu fiquei mais velho, eu fui descobrir que é o caminho que o Lenin fez para fazer a Revolução Russa. Eles colocaram na letra, from Lake Geneva to the Filling Station. Exatamente, ele saiu da estação, né, do Lago de Geneva para ir para a estação Finlândia, que era a primeira estação ali da Rússia, quando você chega em São Petersburgo. Foi ali que ele começou a Revolução de 17, né? Começou em abril de 17, quando o Lenin chega na estação, e ele escreveu isso na música. Eu achei isso interessantíssimo. Não só que só fui descobrir anos depois, né? Já gostava do som deles. Mas é uma banda muito criteriosa nisso. Eles colocam, eles fazem, às vezes, uma crítica bem humorada, mas, em geral, eles colocam política em quase todas as músicas deles, né? Fazem algumas músicas mais fora do tema e tal, mas eles sempre tentam colocar alguma coisa política de conscientização. A Rant, que ele faz com ironia, né? Tipo, de sustentar, de ter carros caros, ele faz uma crítica à burguesia ali muito forte já no Rant. E ultimamente também, né? A banda continuou até, você vê, de 2019, eles lançaram um single com 4 músicas apenas, um EP, né? Um EP com 4 músicas, e essas 4 músicas, uma é porrada no Trump, outra é porrada na burguesia, o que os ricos estão fazendo para mudar a humanidade, tem muita gente passando fome, o que vocês ricos estão fazendo? Fala isso na letra, diretamente. Acho que a banda já conquistou um certo nível de sucesso, que eles não estão nem aí mais. Agora eu vou falar mesmo, quem quiser gostar, gosta, quem quiser parar de ouvir a gente, pare. Eles foram muito diretos nesse álbum aí, esse Extended Play, né, esse EP do ano passado, de 4 músicas, mas todas as músicas têm uma cutucada. Mas você tem nos 90, tem na própria década de 80, tem uma que é Left on Devices, que ele até cita o Che Guevara lá. Então eles sempre dão um jeito de colocar alguma coisa, né? Eles sempre colocam essa conscientização de alguma forma. Eu acho muito legal esse personagem, mas além de ser esse lance, né, que a gente falou, It's a Sin, que é uma música bem gay, que ele fala sobre como ele foi perseguido pelas suas opções já, né? Quando ele era criança, ele estudou numa escola católica e tal, e ele fala isso, que ele era um pecador, já foi meio que ensinado isso a ele, então ele também tem essa crítica, né? Na It's Assim ele fala bem claramente isso, então é uma banda que It's Assim, a música, né, que você está falando? Isso, assim, do segundo álbum, Actually. Ele fala isso na letra, né? Que ele estudou em escola de freira, se eu não me engano, e ele coloca isso na letra. Então, todos esses sofrimentos, né? Ele relata isso. Eu acho que o Pet Shop Boys ele também tem uma capacidade que poucas bandas têm, não só dos 80, poucas bandas no geral, de retratar a vida do dia a dia. A Rant tem isso, a Love Comes Quick, mesmo quando fala de amor, Love Comes Quick e tal, tem várias músicas dele que ele consegue captar. Ele é um John Hughes da música. O John Hughes que fez aqueles filmes dos anos 80 lá, né?
Curtindo a Vida Doidado, Mulher Nota Mil, né? Fez Atiradora Secreta, Alguém Muito Especial, fez vários filmes, né? Que foi o filme Sessão da Tarde, e ele ia estudar lá na escola, ele ia para a escola para ver como era o comportamento dos jovens para fazer o filme. O Pet Shop Boys também tem isso, ele retrata muito a realidade. Eu acho isso uma capacidade sensacional de uma banda, porque não é só... Ele transforma aquilo em poesia, mas ele retrata a realidade, desde o Western Girls, né? Colocando as diferenças sociais na cidade de Londres, que muita gente acha que não tem, mas tem também essas dificuldades, né? E eles colocam isso em música em várias letras. Eu acho essa capacidade que você consegue se identificar com várias letras deles. Eu acho isso legal. E como você falou, né? Tem público GLS, tem público hétero, todo mundo gosta muito de Pet Shop Boys. Eu fui em 5 shows deles e todos os shows me surpreenderam assim, porque eles fazem um espetáculo no palco, né? Não é só uma banda tocando. Eles fazem uma coisa meio Broadway, né? Ele põe dançarino, eles fazem... Tem uma que eu fui em 2009, que foi no Via Funchal, tem um telão tocando atrás dele, rolando os clipes, de repente o telão cai em pedacinhos. Quando foi isso? Quando foi isso, Marcos? 2009. 2009. Foi no lançamento do álbum... Foi Yes, né? O Marcelo Paulo como... Eu acho que é. É o Yes, né? Acho que foi o Yes, de 2009, no lançamento do álbum. Então tá lá fazendo show, tem vários dançarinos, todo aquele espetáculo meio Broadway, eles gostam desse negócio meio... De repente cai o telão, aí você fica surpreso, caiu, de repente tem um telão atrás, esse telão também desmonta 2, 3 músicas depois. Eles mexem com tecnologia, é uma coisa assim, surpreendente. Então o show acaba virando um espetáculo. Por isso que eu digo que é um dos melhores shows que eu já vi. Como a gente não tem dinheiro para ir para Broadway, a gente vê um show da Pet Shop Boys e já se sente quase lá assistindo o show da Broadway, né? E do Midnight Oil, só para... Não sei se a gente vai dividir, depois a gente volta do Midnight Oil. Eu acho que é legal, Marcelo, falar... Vamos do Midnight Oil também? O negócio é modelo aberto, não é modelo fechado. Certo. O Pet Boys se encaixa nessa linha do synth pop, mas tem outras bandas também que acabaram nessa linha eletrônica fazendo letras mais profundas também. Depois a gente pode ir voltando. E o Midnight Oil, que é a linha mais rock mesmo, mais diretamente ligada ao movimento rock australiano dos anos 80, né? Começou lá no final dos 70, mas o rock australiano dos anos 80 foi muito forte. E eles são responsáveis pela maior vendagem de álbuns na Austrália, né? Na linha rock, claro. Como banda foi o Bee Gees, mas na linha rock foi o Midnight Oil, que foi a banda que mais vendeu discos. E nessa fase, 86, 87, quando eles gravam Beds Are Burning, é muito central nessa... essa música ela fez muito sucesso e a letra dela diretamente ele fala... o que a gente está vivendo no Brasil hoje é super atual com a música Beds Are Burning, do Midnight Oil. Eles falam que precisa ser devolvida a terra aos indígenas, aos aborígenes, tem que ser devolvida a terra deles, tem que ser demarcada a terra deles, ele canta isso na letra. E a música fez sucesso mundial. Muitas vezes não percebem, mas ele está falando isso, que tanto os animais, ele fala dos animais que se assustam com os jipes que passam, com os carros. Essa música de fundo é boa, esse Beds Are Burning. Beds Are Burning. Are Burning, essa música de fundo é boa nesse momento. Combina muito, porque a gente está vendo um desmatamento e o governo dizendo que tem que avançar sobre as terras indígenas, e é exatamente o contrário que ele cantava lá em 86. Nós estamos falando de 34 anos atrás e o cara já falava que tinha, né, que devolver, mas mesmo que ele fala, vamos devolver a terra que é deles. A terra é deles, nós temos que devolvê-las. Eu achei isso muito legal. E depois teve outras, né? Death Heart, ele fala daquela região onde tem a Ayers Rock, né? Que é aquela pedra gigante da Austrália, que todo mundo conhece, a Ayers Rock. E ele fala também de como está sendo explorado pelo turismo, que as pessoas que moravam lá acabam não tendo mais sossego, foram expulsas para poder fazer turismo. Então, ele... Entre outras músicas, né? Ele fala de exploração em várias letras. O Midnight Oil sempre teve essa política. Inclusive, né, graças a toda essa intervenção deles na linha musical, o Peter Garrett, que é o vocalista, em 2007 foi convidado a ser ministro do Meio Ambiente da Austrália. Só para ter uma ideia. Vamos montar uma banda aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil tá triste, né? Assim, imagina que delícia se a gente tivesse um ministro do Meio Ambiente como ele, né? O cara já defendia 30 anos atrás tudo isso. E ele foi ministro do Meio Ambiente por 3 anos, né? 2002 a 2007. E no outro governo que entrou, chamou ele para ministro da Educação. E ele foi ministro da Educação. Só para ter uma ideia de como o cara ele era ativo e reconhecido. Aquela discussão, né? Você vai começar a educação pelo ensino formal ou pela arte, né? Às vezes muita gente defende pela arte, que é mais libertadora, vamos dizer assim.
E com certeza ele é muito influente, porque ele já era um cara muito famoso no meio do musical e muito respeitado, porque todos os shows do Minayo, inclusive eu entrevistei um cara do Real Life uma vez, que é uma banda também australiana, canta Sem Menende, é um grande sucesso, e ele estava me falando, né, o que acontecia nos shows. Ele falou, uma das coisas que eu mais gostava é quando a gente ia fazer show junto com o Minayo, porque durante 15 minutos, antes do show, ele fazia um discurso político sobre a situação do país, sobre a situação do mundo. Então ali eu me informava. Todo show que eu ia do Minayo, eu acabava me atualizando sobre o que estava acontecendo no mundo. Foi muito legal isso. O próprio cara do Real Life falando isso, foi bem legal. Então, desse pensamento aí, então, o Marcelo, colocando você aí nesse... a questão do é rock e o Pet Shop Boys é mais dance music, né? São duas músicas aí fundamentalmente uma defende mais a questão ambiental e a outra defende mais a crítica social do dia a dia. É isso que eu entendi, pelo menos que o Marcos falou, né? Dentro desse contexto, qual a representatividade que você acha que eles têm ali, o impacto e as influências que eles produzem nessa década de 80, né? Bom, eu tenho, eu não sei se vocês me ouvem bem. Muito bem. Bem. Ah, beleza. Eu tenho a percepção bastante alinhada com essa do Marcos. Na verdade, toda vez que ele começa a falar, eu falo, eu vou calar a boca e vou aprender um pouco, sabe? Mas eu... Todos nós estamos aprendendo com ele. Sim. Pois é. Não, vocês só exageram. Eu aprendo com vocês também. Vamos lá. Mas, enfim, eu também tenho uma ligação profundamente emocional com essas duas bandas, né? Elas viram a minha adolescência e eu curti muito, dancei muito das duas. Em princípio, mais os Pet Shop Boys, né? Que é mais popular. O Pet Shop tem essa questão da popularidade, né? Sim. Isso. Mas da mesma maneira que o Marcos, né, do jeito que ele estava falando, um monte de músicas, para mim, não tinham um significado mais específico ligado às letras, né? Talvez porque os arranjos fossem tão fantásticos, né? E porque era tudo tão dançante, a gente demorou um pouco a dar atenção, né, para os conteúdos que estavam ali. Mas acho que é importante a gente mencionar... Isso é verdade, hein? Sim, porque sim. Quando é muito dançante, você não presta muita atenção no conteúdo. Aquela marca, né? Você vai dançar, vai se divertir, às vezes você não... Claro, e é um preconceito bobo, né? O Marcos depois vai falar sobre uma outra banda que eu sei que ele gosta muito, mas que tinha a alcunha, né, de The Thinking Man Dance Music, né? A música dançante do homem que pensa. É uma outra banda que eu sei que ele gosta, a gente não vai entrar nisso no momento, né? Mas é um preconceito. E é importante que a gente diga uma coisa em relação aos Pet Shop Boys. Eles são abertamente comunistas. É importante registrar isso. Exato. Né? Eles têm músicas que são assim, de uma profundidade e ligadas no momento político. Eu me lembro de My October Symphony, né? Que é feita exatamente no momento da queda da União Soviética. E a Sinfonia de Outubro é exatamente a respeito da parada que costumava ter, né, comemorando a Revolução. Então, a brincadeira que ele faz, né, de mexer com Revolution e Revelation, né, além de uma poesia refinada, mostra um dilema da esquerda daquele momento, não sei, talvez ainda hoje, né? Mas essa banda sempre esteve antenada. E para quem acha assim, mas isso acabou lá no começo dos anos 90, no máximo, tal. Isso, mas enfim, com a banda teria acabado por ali também. De jeito nenhum. Eu me lembro de uma música deles aí o Marcos vai poder fazer a data correta, né? Mas eu me lembro de uma música que chamou bastante atenção pelo título. E aí eu fui ouvir, além da música ser interessante, é um discurso contra a burguesia. É uma música que se chama Love is a Bourgeois Construct. O amor é um construto burguês. Eu fico perguntando quantas bandas assim, comerciais botam isso no título de uma música. Precisa ter coragem, precisa ter coragem. Eu acho assim fantástico, né? Acho que tem banda de rock que não faz isso, né?
E eles têm essa inserção, um pouco disso que o Marcos já falou, assim, eles já conquistaram o que eles precisavam conquistar, né? E agora eles mandam muito mais bala. Mas mesmo quando eles estavam crescendo, né, desde, o Marcos lembrou muito bem, desde o Western Girls, isso já estava lá, né? E esse código aí, olha, acabei de aprender mais uma coisa, From Lake Geneva to the Finland Station. Olha só, cara, eu sempre cantei esse negócio feito um papagaio e agora que eu aprendi. É o caminho do Lenin. Pois é, agora que eu aprendi do que se trata, né? Mas, enfim, eu tenho uma ligação profunda com essa banda, né? E até hoje. E coisas muito recentes deles, eu tenho a impressão que eles fazem só para dizer o seguinte: olha, os anos 80 ainda estão aqui, tá? Com os caras que ajudaram a fazer aquela década. Eu me lembro de uma música que é de 2000 acho que 2012 também. O Marcos depois me corrige com essas coisas de data, que, enfim, a enciclopédia ambulante dos anos 80 é ele. Né? Mas, enfim, tem uma música chamada A Face Like That. Se alguém disser para você isso era de 86, 85, 87, você acredita. Né? Você acredita porque é o mesmo som daquela época, com a mesma qualidade, com o mesmo tipo de poesia, e que eles ainda são capazes de fazer. Então, pela longevidade, pela profundidade, pela criatividade, pela sofisticação, é uma banda que as atuais gerações, né, as gerações mais recentes, devem conhecer, né? Enfim, isso para fechar uma primeira parte aí sobre os Pet Shop Boys. Midnight Oil. Uma pergunta para você tá. dos Pet Shop Boys. É que você tocou, quando foi DJ convidado no Autobahn, o Marcelo tocou lá como DJ. Ele tocou a música do Pet Shop Boys faz o Marcelo foi DJ? Cara, essa notícia é nova. Vou espalhar. Tá descobrindo coisas aqui exclusivas com trilha sonora. Tá perdido agora. Lá na Unifesp você tá perdido. Arrasou lá, o povo gostou muito. A galera gostou muito. Isso é coisa do Marcos. Ele que me convidou, me instruiu, me educou para que eu conseguisse ficar lá. Foi muito legal, foi uma oportunidade linda. E ele tocou uma música que, na verdade, o Pet Shop Boys musicou um poema do Bertolt Brecht. Conta pra gente aí. Verdade. É uma música maravilhosa, What Keeps Mankind Alive, né? O que mantém a humanidade viva, né? Apertando a tecla SAP aqui, né? É um poema do Bertolt Brecht, né? que eles musicaram e de maneira muito fidedigna, né? E ficou uma coisa absolutamente maravilhosa, né? Quando eu digo que a banda é oficialmente comunista, eu não estou brincando, né? É uma crítica social fortíssima, claro, tudo que vem do Brecht né? Mas o fato de você tornar aquilo música, né? Uma música dançante, mas que você vê pelo arranjo que é uma coisa mais pesada, né? E a letra é tudo bom, o poema é dificílimo, é um poema duríssimo, né? É um soco na boca do estômago, né? E a música é uma dessas que, se você não tiver bastante atento, aquele dia mesmo na pista, eu tenho certeza que passou batido para 70% da audiência, né? Claro que tem os fãs ali aguerridos, né, que frequentam o Autobahn, que entenderão o recado. Mas é uma coisa que também facilmente pode passar, embora o tom da música já indique que ali tem alguma coisa diferente. Mas uma boa lembrança, Marcos. Eu ia passar sem comentar essa, né? Mas, enfim, a gente pode voltar a isso em outro momento. Agora, o Midnight Oil, de novo, né, é uma banda que para mim tem um apelo fortíssimo. Eu acho que se eu tivesse que assim, escolher das 10 músicas que eu mais gosto da minha vida, das 5 músicas que eu mais gosto da minha vida, estaria lá uma do Midnight Oil, que é exatamente com referência ao que o Marcos estava dizendo, a uma campanha, né, que eles fizeram, né, junto à comunidade aborígene, né, para que eles pudessem conquistar o parque onde fica aquela formação rochosa, que no dialeto lá é chamada de O Coração Morto. Né? Essa é uma das músicas mais viscerais, assim, mais apaixonantes do Midnight Oil. Né?
e acho que para todos que defendem as populações originais, né, que foram vítimas de processo de colonização violenta, de colonização ela é sempre violenta em alguma medida, né, é uma referência, é um marco, né? É claro que todo mundo conhece Beds Are Burning, que já é da mesma temática aborígene e tal, né? É a mais tocada deles, né? Sem sombra de dúvida, acho que em todos os tempos, né? E essa acho que é do Diesel and Dust, Marcos, é isso? Na verdade, as duas são do Diesel and Dust, acho que as duas saíram no mesmo álbum. As duas, isso. As duas. É que para mim tem 3 álbuns do Midnight Oil que são o Diesel and Dust, né? É o Blue Sky Mining. O Blue Sky Mining, assim, a música que é praticamente a faixa título, né, Blue Sky Mining, é uma crítica social fortíssima. Tanto que eu peguei um verso da música e coloquei como epígrafe na minha tese de doutorado. Para você ver a pouca ligação que eu tenho com essa banda, né? E o outro, né, que acho que é do começo da década de 90, 93 ou 94, que é o Mas você colocou na sua tese de doutorado, mas como hipótese, como é que é? Como epígrafe. Ah, bom. Tá. A hipótese não está longe, não, porque trata-se de um retrato da exploração do trabalho, então não está longe, não. Tem alguma relação, né? Mas esse álbum, né, do Midnight, do comecinho dos anos 90, foi também essa coisa de dizer, olha, a música dos anos 80 ainda está aqui. E eles gravam uma música que para mim, olha, é das melhores coisas que eles fizeram, e olha que eles fizeram muitas boas, né? Uma música que se chama Turganini, é o nome de uma tribo aborígene, se eu não estou equivocado, né? E nesse clipe, eles queimam a bandeira do Reino Unido. Que a gente sabe, né, para a Austrália isso tem um significado importante, porque até hoje o chefe de Estado da Austrália é o representante da monarquia britânica, né, seja lá quem for, no momento a rainha, né? E isso é uma coisa assim, ainda mais vamos dizer assim, ainda mais forte nesse conteúdo político que sempre esteve presente no Midnight Oil. Então é uma banda que eu amo demais. Deixa eu calar a boca, falei demais. Não, de jeito nenhum. Bom, eu acho que eu vou deixar uma pergunta então para vocês sobre as bandas dos anos 80. Porque assim, os anos 80 que vocês estavam falando que, né, por exemplo, o Pet Shop Boys é uma banda comunista e o Midnight Oil tem toda essa questão. Desculpa, meus cachorros viram e mexem, balançam a minha mesa aqui. Coisas de pandemia. Tá tudo normal. Minha filha passa aqui falando direto. Tem um pequeno cachorro aqui. Que ele fica balançando a mesa. Depois eu mostro ele. Bom, eles eram comunistas, como vocês estavam falando. Né? E a gente, nos anos 80, a gente estava vivendo uma fase de Guerra Fria, né? Essa dicotomia no mundo aí. Como isso apareceu nas temáticas das bandas? A gente tem banda também contra, né, o comunismo, assim, porque se a gente tem uma banda extremamente comunista, a gente tem uma banda que viria outro lado, que só apareceu em bandas que são opostas e tem uma rixa. Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês aí. Marcelão, fala você primeiro aí. Não, pelo amor de Deus. A gente comenta. Que pegou. O Du já chegou com uma questão do soco no estômago. Assim não é para começar. Não, uma questão fantástica. Uma questão excelente. Né? Uma questão excelente, né, Marcelo? Não, mas aqui eu sou um bispo provinciano, o Papa é o Marcos, então ele começa. Então, na verdade, conhecer bandas assim, eu não conheço, tem bandas que inclusive se alinhavam muito, por exemplo, tem o Heaven 17 que não era comunista, mas era muito antifascista. Essa é uma música aqui de 1980 deles, essa aqui é a capa do single, que chama We Don't Need This Fastest Groove Thing. Nós vamos dessa coisa fascista. Ele fala de cara, é a capa do álbum, é o nome da música. Então, Heaven 17, que é o nome tirado do filme Laranja Mecânica.
É um negócio interessante, porque quando tá lá o Alex olhando os discos e tal na loja, a menina tá olhando os discos e fala, qual que você vai comprar? O Heaven 17? E aí a banda teve a ideia, falou, olha, uma banda que não existe, nós vamos tirar o nome dali. Até um filme, a referência da Laranja Mecânica, você vê que é uma banda bem anti-opressão, eles já usam, né, porque a Laranja Mecânica tem toda a crítica, né, aos sistemas totalitários, e o nome da banda já foi esse, e Don't Need This Fast Is Groove Thing, já é, porque tinha muitas bandas, sim, que tinham uma coisinha meio fascistinha ali no final dos 70, e eu acho que é para isso que eles respondem. Na verdade, ele fala que nós não precisamos dessa coisa fascista, mas ele está não só falando politicamente, mas dando uma cutucada em bandas que tinham uma certa atração. Eu não sei dizer quais, mas dá para entender isso na letra. Que ele fala, nós podemos fazer música, mas não precisamos dessa merda fascista. Você quer cantar o seu jeito de protestar, mas não vem com merda fascista pro meu lado. Mais ou menos isso que eu entendo da banda. Não sei se o Marcelo tem outras referências aí. Pô, no heavy e no thrash você vai achar muita banda aí que tem ideias fascistinhas aí facilmente. Tem um caso da... Mas fala aí, Marcelo, depois eu comento mais alguma coisa. Não, eu ia falar, eu me lembrei aqui de uma música, é uma banda que eu sei que o Marcos gosta bastante, até conheceu o vocalista numa situação de mostrar um long play para ele, e ele fala assim, mas a banda nunca gravou isso. Aí era uma cópia pirata que só tinha saído no Brasil. É muito engraçado. Que é o Danny Elfman, né, do Oingo Boingo. Exatamente. Fui pedir para ele autografar o álbum, ele falou, mas que álbum é esse? O álbum com capa dura, né? Todo... Caramba, eu preciso conversar com quem gravou esse álbum, porque eu não recebi nem um centavo por isso aqui. Foi engraçado. Mas, enfim, é que o Marcos conhece boa parte dessa tribo aí dos anos 80 pessoalmente, né? Depois ele pode contar detalhes sobre o Philip Oak, do Human League, sobre o pessoal do... a banda de IBM, do From Steel 42, do próprio New Order, que ele conheceu, pelo menos o Peter Hook, eu sei que ele conversou. Mas eu me lembrei aí de uma música gravada por essa banda, né, que é o Oingo Boingo, o Danny Elfman, que a gente estava falando aí do problema com o LP Pirata, é o vocalista da banda. Tem uma música do Oingo Boingo cujo título é Capitalism. E a letra é alguma coisa... Assim, de que ano que é isso, Marcelo? De que ano que é esse Capitalism? Caramba, agora você 82? Eu acho que é entre os 3 primeiros álbuns deles. Eu acho que é 82 mesmo. Eu já ouvi mas 82 é premonição? Premonição. Eu acho que é dos primeiros trabalhos. Com certeza não é de 84 para frente. Pra frente a banda tá um pouquinho melhor, mas esse daí é de 82, 83, eu não tenho certeza. Mas fala aí. Pois é, ali afinado com Reaganomics e essas coisas, né? E é uma defesa do sistema. Um dos versos da música é There's nothing wrong with making some profit. Não tem nada errado com fazer lucro. Então, e vem daí para baixo, e vem assim, e tirando assim, esquerdista, né? Você com seu discursinho politicamente correto, desse nível, né? Então, só para saber que, sim, tinha, com certeza, né, tinha preenchimento aí em todos os campos do espectro político, né? Inclusive no universo mais pop. Veja você que até o que era pop tocava em rádio tinha um debate ideológico. Então, os anos 80 realmente correspondem a um período fascinante. Fascinante. É bem fascinante. amplo. Então, na verdade eu ia falar da Silks, mas aí vocês veem se é o caso e tal, porque a Silks, assim, a Silks and the Benches tinha aquela coisa de moda também, né? Os jovens que seguem a moda do que, vamos lá, todo mundo agora é antifascista ou todo mundo é fascista, sabe? Tem essas coisas. E a Silks and the Benches, ela cometeu um erro, na minha opinião. No terceiro single, ela apareceu num vídeo, né, do terceiro single, usando o símbolo nazista mesmo, uma blusa com símbolo nazista. Era uma jaqueta do exército, da SS, eu não sei, uma jaqueta do exército alemão, eu não lembro como é que foi. Eu sei que
Obviamente que a mídia caiu em cima dela com tudo, né? Porque era o terceiro single, os fãs, a mídia. E aí ela tentou se corrigir. E no quinto single, acho que foi o quinto ou sexto single, uns 3 singles depois, ela gravou uma música chamada Israel, né? Para tentar se redimir da cagada que fez, gravou uma música chamada Israel e tal, que era para... Mas foi uma cagada imensa dela. Nunca mais, obviamente, ela apareceu com essa referência. Mas, na hora, foi todo mundo para cima dela por ter aparecido com isso. Eu nem sei se foi pela moda, porque ela quis usar para provocar. Eu não sei a ideologia da Silks, eu não tenho certeza. Mas ficou muito estranho essa história dela. Aí acho que foi em 79 que ela usou esse single, usou esse símbolo no single. Mas eu não conheço muito a ideologia do Silks and the Bench, para falar. Eu só sei dessa história que aconteceu. Então, eu queria fazer uma questão para vocês. Dentro da década de 80, você pega ali no final da década de 70, começo dos anos 80, ainda tem aquela onda do funk, né? A música soul, né? Você tem a música black ali, o James Brown, né? O funk de verdade, que falam. Mas o funk é sempre de verdade, né? Então você tem o soul. Aí você tem também uma onda New Wave, aí você tem Michael Jackson, você tem Prince, você tem vários gêneros, né? Parece que você tem uma explosão de gêneros, né? Porque você tem um dance music ali na década de 70, você tem as bandas de rock, mas parece que na década de 80 são vários gêneros, né? Você começa ali essa onda New Wave, Michael Jackson, o funk mais no início, aí depois você vai avançando. Aqui no Brasil tem outras ondas, sertanejo, lambada, tem né? O que vocês acham que o que gerou esse movimento, né, de efusão de vários tipos diferenciados de música nessa época, né? Bom, posso falar aqui da ideia? Vamos lá. Então, na verdade, a New Wave ela surge no final dos anos 70 já, e a New Wave tem a ver com punk, por incrível que pareça. Às vezes o pessoal às vezes não pega, mas a New Wave tem a ver com punk, principalmente em atitude. Tanto que um dos principais ícones da New Wave era o Talking Heads, que muita gente confunde com punk no começo, os primeiros trabalhos deles, porque o New Wave era uma resposta ao virtuosismo que existia nos anos 70, das bandas tocarem com 4, 5 caras fazendo aquela virtuosa na guitarra, ou os caras que são muito técnicos, a ideia da técnica. A New Wave era uma coisa, faça você mesmo, como era o punk de uma outra forma, né? Era mais para diversão, para alegria, sem se preocupar com a técnica, mas fazer a música do jeito que queria. Então, o New Wave está ligado ao punk, é isso, né? Nesse ponto, é ligado ao punk. Os dois tinham a mesma característica de ser faça você mesmo. Tanto que muitas bandas usavam 3 acordes, como o Sex Pistols, né? O The Clash no começo. A ideia não eram ser músicos, era fazer música, não era ser músico de formação. Então, a New Wave tem muito disso. Só que a New Wave, aqui no Brasil, ficou conhecido muito como 52s, Devil, né? Ou Pretenders. Mas lá fora, a New Wave era quase tudo. Tudo que não era punk era New Wave. Tudo que não era punk era New Wave na época, que surgia na Inglaterra. Então você tem o Tecnopop, o Synthpop, que é uma divisão da New Wave, que tem Soft Cell, Pet Shop Boys, Erasure, né? Human League, Depeche Mode, New Order. Você tinha o Industrial, que era o Cabaret Voltaire, Perry Bull, Chris and Cozy. Tinha o lado New Romantic, que também estava dentro da New Wave, né? Que era Duran Duran, Culture Club, ABC, né? Essas bandas, mesmo o Heaven 17. Tinha o Two Tone, que era essa mistura, né? Chamava Two Tone, 2 tons, que era a mistura da música negra com a música branca, né? Que era o ABC, que fazia esse som muito forte. O Madness, que era o ska, era uma variação ali, né? O Clash mesmo fez isso, de misturar a música negra com a música branca, lá no terceiro álbum, a partir do terceiro álbum. Então, tinha essas várias divisões, né, dentro da New Wave para o mundo, né? Aqui no Brasil ficou conhecido só como uma coisa, mas lá fora a New Wave era tudo que era diferente de punk. Então, isso é uma das coisas importantes. Você vai falar, não, o rock existiu nos 80, mas o rock sempre existiu, pelo menos desde os anos 60, o final dos anos 50 já existia o rock. Uhum. Outros estilos de música, como a própria dance, tinha na disco, mas uma coisa que fica na década de 80, que vai sempre ser referência, é a New Wave, porque é um estilo que tem alguns revivals de New Wave, algumas bandas que fizeram, mas não existe mais o estilo New Wave nem nos 90, nem nos 2000, 2010. É um estilo que ficou na década, né? Era a nova onda da década. Tem alguns subestilos também que ficaram, como o Synthpop. O Synthpop ele fez algum mínimo sucesso nos 90, 2000, mas o forte do Synthpop é os 80. Então, o que foi a revolução? Acho que a revolução musical foi a descoberta do sintetizador.
com o Kraftwerk, principalmente no álbum Autobahn, de 74, mas aí já começaram as bandas a brincarem com sintetizadores. O Divo, que é uma banda referência, New Wave, eles usam demais o sintetizador. Eles usam bastante os teclados, sintetizadores, né? E também o Beatles começou a colocar sintetizador, e aí tem as bandas que são claramente com sintetizadores, como a Human League, o Depeche Mode, né? O New Order. Então, essa referência do sintetizador permitiu que, naquele momento, você tinha 3 timbres clássicos na música, né? Guitarra, baixo e bateria. Uma outra banda experimentava alguma coisa, mas 90% das bandas eram guitarra, baixo e bateria. E, de repente, você tinha uns aparelhinhos que você tirava 1000 sons, 1000 timbres diferentes. Então, isso revolucionou demais a música e ficou o marco dos anos 80, né? Você ter ali, 300 tipos de som. O New Order gostava de samplear barulhinhos, o Kraftwerk, o Depeche Mode tem um vídeo que ele contando sobre a gravação do Construction Time Again. Ele solta uma bolinha em cima de um ferro, sampleia aquilo e põe na música. Então, aquilo virou um timbre da música, ele vai tocando no teclado, aquela bolinha batendo, uma bolinha de gude, pingando em cima do ferro. São coisas loucas, assim, que tem a ver um pouco com o industrialismo, né? Com a questão industrial que o Cabaret Voltaire fazia. A gente citou aí de bandas ativas, mas é legal, só um parentezinho aí do que aconteceu na greve dos mineiros lá na Inglaterra, em 84, né? 83, 84, que várias bandas, mais ligadas ao industrial, né? Mas ao eletrônico também, fizeram fundo de greve, fizeram shows só para arrecadar dinheiro para o fundo de greve para manter a greve dos mineiros. Né? E o Cabaret Voltaire foi uma dessas bandas, o Test Department, que é outra banda. Eles eram porrada, né? Eles tinham tinha uma música lá que ele falava da Margaret Thatcher, que era The Unacceptable Face of Freedom, né? Que ela não aceitava, né, a liberdade. Né? Ele colocava isso nas letras e tal. São bandas bem ativas e que realmente, essas subdivisões da New Wave tem muito a ver com o avanço da música eletrônica, né? Na minha opinião. E o rock brasileiro também. Eu acho que nos anos 80 os destaques foi o rock nacional, né? Sim. Porque, embora já tivesse lá nos anos 50, 60, aqui no Brasil, principalmente nos 60, vivia a ditadura, e tinha muita dificuldade de você ter liberdade de composição, seja para músicos do MPB ou para quem começava a fazer um rock. Então ele veio com atraso, praticamente ele veio com a abertura, né? O rock chegou no Brasil quando começou a abertura. Então tem um pouco disso, né? Várias bandas tiveram músicas censuradas, até a Blitz teve música censurada, RPM e tal. Mas depois, quando começa a distensão ali, né, em 82, 83, começa a vir a abertura, começa a chegar o rock nacional com uma força incrível, assim. Principalmente, acho que 82, 89 é o auge do rock nacional, né? São várias bandas surgindo e a questão da independência. Isso da independência é muito importante. Você falou, acho, do Midnight Oil, né? Sim. E é uma das coisas que formou o Autobahn, né? A festa Autobahn, a mesma coisa que o New Order também tem isso. Sabe que em 92, quando a gravadora Factory estava falando, que a gravadora New Order, eles foram tentar vender os direitos. Falaram, vamos tentar salvar a gravadora, vamos vender os direitos do New Order. E quando pegaram o contrato, que eles nem lembravam, está lá assinado com sangue do vocalista do New Order, todos os direitos pertencem à banda, não pertence nada à gravadora. Isso foi, assim, as duas bandas que tinham isso, a Midnight Oil e o New Order, né? Uma coisa escrita com sangue, é muito legal. Tem um filme que conta isso, que chama 24 Hour Party People, a festa nunca termina. Eles mostram essa cena, o cara olha, está assinado com sangue do cara do New Order, escrito isso. Genial, e o Autobahn tem um pouco disso. Quando a gente criou o Autobahn, era essa ideia de ser independente mesmo, né? Porque a maioria das festas, ou das casas noturnas e tal, quem decide é o dono, quem decide o que vai ser especial, o que vai ser, o que vai tocar na casa, é o dono e contrata o DJ, onde você vai tocar lambada, onde você vai tocar forró, sertanejo, é isso, a casa agora vai ser assim. E o Autobahn nasceu com essa ideia de independência, tipo, a gente vai levar a festa para você, eu garanto o público para você, mas eu faço o que eu quiser. Você não define nem DJs convidados, nem a música, nada. Eu garanto que vai ter gente pagando entrada para você. Vai ter a casa cheia. Então é isso e a gente faz o que a gente quiser. Não fala uma música que eu tenho que tocar. E isso veio, sim, da postura do New Order, de Kraftwerk, de Midnight Oil. Eu acho que isso influenciou muito quando eu criei a festa. Mas vamos lá, Marcelão. Fala você aí, conta mais aí. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que a festa era um dos garantidores da minha sanidade mental. Então, eu estou enlouquecendo nessa quarentena, inclusive porque eu não posso ir ao projeto Autobahn. Né? Enfim. Mas, voltando à pergunta que vocês tinham feito, né, com respeito a essa diversidade, o Marcos, claro, acabou tocando em alguma coisa que eu ia falar. Eu ia fazer uma referência a esse filme maravilhoso, que é A Festa Nunca Termina, né, o 24 Hour Party People, porque ele tem algumas coisas que são
diretamente reproduções da realidade, outras coisas que são só para o roteiro e tal. Mas tem uma cena que eu acho é uma reconstrução, claro, não tinha como ninguém filmar isso na época, né? Mas acho que é o primeiro ou um dos primeiros shows dos Sex Pistols, né? E o cara que organiza o filme, a narrativa é a partir da voz dele, né? Que é o Tony Wilson, né? O responsável por essa gravadora que o pessoal assinava com sangue lá, que o Marcos estava dizendo, né? E é verdade, o New Order não foi a única banda a assinar com sangue. O Tony Wilson mesmo sangrou a mão para ele assinar. Mas enfim, acho que é o primeiro, um dos primeiros shows do Sex Pistols tinha algo como 20 pessoas. E era isso, né? Só que aí o Tony Wilson fala, olha, aquele cara ali é o Martin Lee Gore. Ele vai fazer o Depeche Mode junto com o Vincent Clarke. Aquele outro cara ali é o Mick Hucknall, que depois vai fazer o Simply Red. Aquele outro cara ali, e ele começa a apontar assim, e você fala assim, meu Deus, como é que podia estar todo mundo reunido num lugar minúsculo, né? E um lugar que, nossa, é um podrão ali em Londres, não uma coisa. Londres não. Aí o Marcos me corrige. Isso, Manchester. Né? Mas é impressionante. A sensação que a gente tem é que os Sex Pistols foram uma coisa assim tão disruptiva, mas tão absurdamente diferente, que todo mundo olhou para aquilo e falou assim, genial, preciso fazer alguma coisa que é inspirada nisso. Ou então, horroroso, mas se eles conseguem fazer isso, então eu consigo fazer o que eu quero. Certo? Melhor. Então, eu acho que o punk rock foi uma experiência muito libertadora, né? Acho que tem muito a ver com isso que o Marcos está dizendo, né? Que tem na New Wave também, né? Que é uma recusa àquela tradição que vem do rock progressivo, da virtuose, né? O punk é grito, né? O punk é porrada, né? E claro que com essa banda aqui, né, com o Clash, né, vira uma porrada com norte ideológico muito bem traçado. Você veio a caráter hoje, Marcelo? Ficou legal. Especialmente para esse encontro. Muito bem. Eu tenho um quadro ali do Clash. Dessa Opa, eu acredito. Não, mas aí você todo fundo aí tá, né? Sensacional. Também. O Marcos ali é tudo, né? Ali a gente fica até meio zonzo com tanta referência. Muito anos 80. É que eu vou usar na live daqui a pouco. Aliás, estão convidados para assistir a live do Autobahn. Faço todo sábado às 10 da noite, que é começaram a morrer no Face do Autobahn. É que a galera tá com muita saudade, não só eu, não só o Marcelo, estamos com muita saudade da festa, então é mais ou menos então divulga o horário aí, Marcos, que hora que vai ser esse... É todo sábado, né? Às 10 da noite. Pensei que não vai dar tempo. Quando passar isso aqui já... né? Mas pro sábado que vem, sábado que vem dá. Sábado que vem todo sábado. Todo sábado. Aí, então, todo sábado às 10 da noite eu faço umas 3, 4 horas de live, que é óbvio, né? Não é a partir de que horas, Marcos? Dá a referência. Facebook que horas? Na página do Projeto Autobahn, né? Começa às 22. Sempre às 22 e vai até 2, 2h30. O povo não deixa parar, então às vezes eu paro 1 hora, paro 1h30, mas geralmente vai até 2, 2h30. Vou ver se hoje eu consigo encerrar um pouco mais cedo, 1h30, assim. Mas é que a galera sente no clima da festa, então vai querendo continuar. E, na verdade, o programa, ele não é eu tocando, eu não gosto de fazer eu tocando, eu gosto de fazer referência. Então, eu comento um clipe, passo o clipe. Comento uma banda, eu comento um filme dos 80. O Marcelão fica dançando lá na sala. Eu vou dançar aqui também. Mas é isso. Eu adoro matar um pouquinho de saudade, né? O Marcos fez uma promessa, ele fez uma promessa para o povo da festa do Autobahn, e eu faço questão de registrar aqui a cobrança. Ele prometeu que na volta do projeto Autobahn, quando isso acontecer, vão ser 12 horas de festa. Ô, louco. Você vai dormir, você vai sair para dormir, Marcos? Você vai deixar lá e depois volta? Como é que porque o cara firme lá e forte.
Até porque é um trocadilho com extended version, que eram as coisas, os discos de versões longas, então eram 12 polegadas. Então a ideia de 12 horas com 12 polegadas, né? Essa ideia do extended, vai ser uma festa Autobahn extended version para reduzir um pouquinho dessa saudade, que a gente está com muita saudade da festa, né? Então, para a gente brincar um pouquinho com isso, fazer das 7 da noite às 7 da manhã. Muito legal, muito legal. Então, mas vai lá, Marcelo, desculpa aí, eu cortei você. Não, imagina. Desculpa. Eu queria voltar a essa questão. Eu só ia dizer... Fala. É que o Maurício falou alguma coisa sobre o funk, sobre o soul, né, dos anos 70. E eu acho que tem uma banda, já que eu falei o nome do vocalista agora, tem uma banda dos anos 80 que é muito subsidiária dessa tradição, mas que ela vem nessa onda absolutamente diversa do pós-punk britânico, né, e que é o Simply Red. Agora, o Simply Red dos anos 90 não tem, na modesta opinião deste aqui que vos fala, que é apenas um fã, né, o Simply Red daqueles 3 álbuns dos anos 80 não tem nada a ver com o que se segue ali nos anos 90. E são todos álbuns com alguma pontinha, quando não um iceberg, de crítica social. Né? Em 80. Isso. São os álbuns de 85, 87 e 89. Esses são maravilhosos. Se é verdade que... Me dá só um segundo aqui, pessoal, desculpa. É o meu filho que veio bater aqui na porta. Pode participar da live, pode participar da live. Também tem aqui. Parece que a gente não pode divulgar a imagem de criança, tal, tem problemas, restrições legais. Depois do problema. Enfim, mas se é verdade que, por exemplo, você tem isso, o Marcos vai poder dizer, que eu sei que é uma banda que ele ama, entre várias, né? Mas se é verdade que os Smiths, por exemplo, fizeram uma música, como é que se chama? Big Mouth Strikes Again, Muito porque bom. ele fez um álbum que era para descer a ripa na Margaret Thatcher, né? Exato. Depois o Marcos conta os detalhes disso, que ele sabe milhões de vezes melhor que eu. Mas o Simply Red também fez uma música que é uma delícia, que se chama She'll Have to Go, né? E era com o mesmo endereço, né? A Tati? Isso, mas já em 85 eles gravam o Picture Book, que é um álbum delicioso, né? E eles fazem referência ao Reaganomics, né? Money's Too Tight to Mention, não é isso, Marcos? Essa mesmo. E sempre tem alguma coisa. E é uma musicalidade que está muito referenciada ao soul, ao funk de muito antes. E é uma coisa que eles misturam, aproximam do rock, do pop. É absolutamente delicioso. Mas eu acho que é exclusivo do Picture Book, de 85, do Men and Women, é um álbum maravilhoso, eu estava ouvindo de madrugada hoje, né? É de 87. Especialmente para o nosso programa. Oi? Especialmente para o nosso programa. Especialmente para entrar no clima, exatamente tanto quanto a camiseta, é isso aí. Então, era realmente muita diversidade nos anos 80. E acho que é um patrimônio que se perdeu. A indústria fonográfica nunca mais foi tão obrigada a aceitar a diversidade, comercialmente falando, inclusive, quanto foi nos anos 80. Minha modesta opinião. Antes do Marcos falar sobre esse álbum aí, essa música dos Smiths, né? Da Margaret Thatcher, que fala assim, tem uma questão econômica aí por trás também. Se você for pensar, na década de 80, você vê essa diversidade, ela segue em paralelo com o próprio mundo, né? Vamos dizer assim, né? E aí, fazendo aquele... A gente não tem como não cair nessa questão estrutural e tecnológica, né? Já falou do sintetizador, dessa inovação, o Marcos falou, da questão da própria transformação que o mundo está sofrendo, daquele mundo, né? Da crise dos anos 70, que você tem do petróleo, a questão do modelo econômico, né? Da forma de gerenciamento do capitalismo, né? Vamos dizer assim. Né, que se fala, que passa de um intervencionismo para uma coisa mais liberal, e ao mesmo tempo essa questão do modelo de gestão japonês, né, que é uma questão mais da administração científica, né, e essas transformações estão permitindo também,
né? Antes o Ford T, hoje, aí depois começam a surgir diversos tipos de carro, mas enfim, a diversidade que está começando a ver, né, também nessa outra parte, que talvez tenha afetado também, em termos de inovação, né, vamos dizer assim, essa indústria e essas transformações também, e como estava no começo, não sei se aqui é só uma hipótese pensada agora, vamos dizer assim, você teve mais liberdade no sentido de você colocar essas suas marcas, né? Mas conforme isso foi progredindo e se tornando, né, vamos dizer, o cerne, a diversificação, supostamente o cerne, talvez, né, com esse avanço, né, supostamente da informação, né, que a gente, né, com a comunicação, que a gente menos se comunica, né, que se fala, que a gente, quanto mais você inova tecnologicamente em termos de comunicação, menos você se comunica no sentido do ponto de vista crítico, né, uma vez que é muito, as coisas são muito vendáveis, são muito fechadas, né, vamos dizer assim. É aberto, mas é fechado ao mesmo tempo, né? Não sei. Aqui pegando um pouco de dialética, né? Vamos dizer assim. Então, não sei se essa questão também, essas origens e essa liberdade também tem a ver com isso, não sei. Estou fazendo uma suposição para ser pensada, né? Tem um detalhe interessante que é que o Marcelo falou da ascensão das gravadoras indies, né? Na verdade, independentes, né? A gente chamou de indies. Era tanto que tinha uma parada indie na Inglaterra na época. Você tinha a parada normal, um hit parade lá, um hit parade, e tinha a parada indie. E foi uma época que as gravadoras indies começou muito com o Joy Division in Order, isso com a Factory Records, mas se você for ver, tinha a Mute Records, que o Depeche Mode fazia muito sucesso, era uma gravadora independente. Erasure, uma banda muito famosa, muito pop, era de uma gravadora independente, que é a Mute Records. E várias bandas, né? Então ali, a Rough Trade, que era a gravadora dos Smiths, a Beggars Bangert, que era do Bauhaus, do Gary Newman, a 4AD, que é do Cocteau Twins, da Eric Dance. Então foi o auge das gravadoras independentes. Então, claro, o New Order, bem na hora que a gente falou que teve esse lance da gravadora não tem nenhum direito, mas todas essas gravadoras independentes, elas não tinham uma forma de distribuição das grandes gravadoras, então as bandas tinham muito mais liberdade. As gravadoras não domesticavam as bandas, porque essa era a grande lance das gravadoras indies, né? Porque muita gente acha que o movimento indie é lá de 95, 96, 97. Talvez isso tenha sido tornado famoso, né? O lance do Britpop, né? Das bandas britânicas dos anos 90. Mas nos 80 é muito forte esse lance, principalmente ali no começo dos anos 80, que essas gravadoras independentes davam essa liberdade de composição para as bandas. Assim, a maioria delas, e até conversando com o Kid Vinil aqui no Brasil sobre isso, né? O Kid Vinil também localiza isso. Ele sempre localizava. Ele falava, ele trabalhava em rádio, né? Ele contava. Não, chegava lá o cara do Ira com uma fitinha demo para eu tocar na rádio. Era fitinha demo e eu tocava para ele no ar. Ele ficava super agradecido, ouve ali o que, não sei o quê. E assim foi surgindo o rock nacional, né? Era o Ira, né? O Titãs. Ele falou que muitas coisas foram surgindo assim. Né? O cara trazia uma fitinha cassete lá para ele e tocava até o Supla, o Tóquio, né? Ele falou que ele é muito amigo do Supla, e o Supla trazia para ele as músicas em primeira mão, né? Antes de apresentar até para a gravadora. Ele falou, Kid, toca aí, que se você tocar for legal, depois toca lá na gravadora e tal. Então isso nasceu de uma forma super independente, né? Eu acho. E aí o Kid faz uma localização que eu concordo com ele, que ele fala, quando as gravadoras perceberam o tamanho do rock nacional, que filão que podia explorar, eles começaram a domesticar as bandas. As bandas falavam de tudo, falavam de política. Falavam, não, calma aí. Você vai gravar um refrão assim, vai ter 2 refrões na música, vai repetir 2 vezes aqui, vai fazer com essa temática e começaram a domesticar as bandas. Então, por isso que eles chamam o auge do rock nacional, 82 a 89, que foi a fase mais independente. Depois as gravadoras começaram a tomar conta e, ou você fala isso, ou você não vai assinar com a gente. Então, começou a fechar o mercado para as bandas mais independentes no Brasil. Na minha opinião, né? Faz sentido, faz sentido. Tanto que você vê Garotos Podres, nunca foi realmente uma banda, né, de grande vendagem aí. Inocentes também. Inocentes, maravilhoso. Bom, aproveitando aí um pouco do que vocês estavam falando, a gente pensa nos anos 80, a gente vê o desenvolvimento de tecnologia, né, acontecendo assim. Eles chamam a sociedade da informação nascendo, né? Acho que até a internet, não sei se é 80 ou 90, mas de fato que teve grande salto tecnológico nos anos 80, né? Você estava falando de sintetizador e tudo mais. Você acha que
talvez isso tenha tido um grande papel nessa diversificação toda das bandas, porque você tem mais recursos para fazer as coisas, né? Talvez, então isso ajude na diversificação. Na verdade foi só um comentário mesmo, foi uma pergunta, então é isso aí. Não, eu acho que isso ajudou muito na diversificação, porque você consegue tirar som de tudo, né? Eu acho que esse lance dos timbres é uma revolução musical. Acho que a grande contribuição musical dos anos 80 foi ter inventado instrumentos que você pode tirar timbre de tudo, né? O sample ou os sintetizadores, de você criar milhões de timbres. Para mim, é a grande contribuição da música. Claro, tudo que a gente ama, né? Mas esse lance, tecnicamente falando, foi a grande contribuição. A gente vê Pink Floyd, né, ampliando coisas aí, que nem máquina registradora, coisa desse tipo, que é incrível. Já que a gente não tem vários. Desculpe o comentário de leigo, a piadinha. Já que a gente não tem vários Jimi Hendrix, né? Mas. Até quando o Jimi Hendrix é mais valioso do que uma pessoa que usa, sei lá, uma tecnologia, uma coisa inusitada? Assim, até porque o visual dos 80 também é importante. A gente comentou da New Wave, mas o visual New Wave ele foi bem radical, né? Que era o multicolorido. Sim. Era o visual também de bandas que assumiam, né? O Boy George no Culture Club, ele assumia publicamente sua postura, né? Uma luta GLS que tinha, por exemplo, no Bronski Beat, tinha nas letras, o Boy George mais no visual, mas isso mudou bastante também nos 80. Foi um grande avanço, né? Nessa coisa da liberdade de mostrar. Aqui no Brasil ainda era, aliás, até hoje tem muita gente conservadora, né? Mas lá nos anos 80 eles foram revolucionários pra caramba, né? Eu lembro da Cyndi Lauper, desculpa, joguei aí mais uma aí, né? Mas eu adorava a Cyndi Lauper, nessa onda New Wave aí. A Cyndi Lauper foi muito marcante, com certeza. Aliás, a Cyndi Lauper ainda dá título a uma das festas do Autobahn, que é feita para o Dia das Mulheres, não é isso, Marcos? Todo ano a gente faz a festa Girls Just Wanna Have Fun, é o nome da música da Cyndi. A minha filha adora essa música, você nem sabe. A referência, e é considerado um dos maiores hinos feministas de todos os tempos, não apenas dos anos 80, né? Adora. E a gente faz todo ano no Dia da Mulher, né? Quando cai no sábado, dia 7, dia 6, ali na semana do Dia da Mulher, a gente faz uma festa especial que são mulheres como DJs convidadas, são as mulheres que tocam na festa. E claro, é uma super festa, tem comemoração, tem drinks especiais e tal. É uma festa bem... E a Cyndi Lauper ela foi uma referência não só nessa época, até hoje, né? Ela é muito referência para todo o movimento feminista que surgiu na época, né? Ela tem uma força muito grande nas letras dela, né? E tem a True Colors, que é uma linha mais anti-homofobia na letra, ela fala isso na letra, né? Que todas as cores são válidas, você tem que escolher o que você, né? As suas cores, não ligue para o que os outros achem de você, você tem que ser você mesmo. Isso foi muito forte para a época, né? A coragem dela de colocar esse assunto em dia, lá em 86, né? E já tinha, né? Feito no Grande Jesus na Reforma, então... E até hoje, né? Até hoje ela faz muitos discursos, muitas participações. Ela sempre está ativa. Então, dentro desse contexto, tem o grande cara da década de 80 também tem que a gente tem que fazer um programa sobre ele um dia, né? Um dia vai fazer, que é o Michael Jackson, né? Que é o cara que vem com aqueles vídeos, né, inovadores, né? Mas ele não vem só com vídeo, né? Ele vem com a dança, né? Com a música dentro desse contexto, né? A importância do Michael Jackson na década de 80, né? Esse comentário aí do soul, né? Dessa vinda do soul, eu acho que ele tem muita influência do James Brown, do funk do James Brown, do jeito de dançar, a ideia de dançar, porque o James Brown era um cara que, além de fazer músicas sensacionais, ele dançava muito, e isso o Michael, sabe, foi influenciado por ele, é um dos filhos do James Brown nesse sentido. Sem dúvida. Gente, então, eu acho que a gente está chegando mais ou menos aqui no final do nosso podcast, né? E a gente queria verificar com você que vocês fizessem comentários para resumir essa questão da década de 80, a música, incluindo aí também né, as duas bandas que a gente falou aqui de início, né? E a questão do pluralismo, né, da década de... Comparando com os dias de hoje, né? Vamos pensar nessas questões. Eu gostaria até de colocar um adendo aí à sua pergunta. Por favor. Qual foi
o legado, né? Qual foi o que a década de 80 deixou pra gente, né? Como ela influencia a produção de hoje e tudo mais. Bom, a gente estava falando sobre as possibilidades técnicas, né, que os sintetizadores vão oferecer ali já no final dos anos 70, mas certamente ao longo de toda a década de 80. Eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, para o bem e para o mal. O que eu quero dizer? Em certa medida, e acho que os anos 80 foram pródigos nesse sentido, você abre espaço para a criatividade, né? Mas é claro, né, é preciso que essa criatividade esteja lá, né? E isso nos anos 80 a gente pode dizer que com segurança tinha muita gente muito criativa e apontado para várias direções, né? Então isso foi frutífero ali por conta disso. Eu diria que isso é sempre verdadeiro na história do capitalismo, nunca fomos capazes de produzir tanto nem tantas coisas diferentes. Isso é sempre verdadeiro, né? Então a técnica nunca esteve tão desenvolvida quanto hoje. Mas essa técnica permite, por exemplo, que hoje um cantor de um gênero aí qualquer, que eu não vou mencionar aqui para não ser achado de preconceituoso, mas dessas coisas que a gente ouve martelar no ouvido em qualquer rádio que a gente ligue por aí, se o cara desafina, ele tem um mecanismo de correção do timbre de O voz. maldito autotunes, eu concordo. É. Pois é. E já que a gente tinha acabado de falar da Cyndi Lauper, olha, ouvir na época, né, essa menina cantar, indo até o mais alto, mas sem um risco de desafino, é uma baita covardia, né? Então veja que a técnica é fundamental porque ela abre possibilidades, mas nada nunca vai substituir o talento. Eu estava me lembrando de um show que ela fez em 1987 em Paris, no Zenith, e ela, meu Deus, ela começa com aquela música maravilhosa que é Change of Heart. Meu Deus do céu, eu duvido, eu desconheço, deve ter gente muito qualificada, muito boa na geração atual, mas com a penetração que ela tinha na música comercial, eu desconheço. Então, se os anos 80 deixam um legado, é quanto a essas possibilidades, né? E o quanto as possibilidades técnicas podiam se traduzir em coisas inovadoras, criativas, diferentes. O Marcos tem um dos heróis dele dos anos 80, que eu sei que é um sujeito chamado Vincent Clarke, né? O Vincent Clarke, ele simplesmente está na raiz da criação do Yazoo, do Depeche Mode e do Erasure, né? E nas três bandas ele foi radicalmente inovador e com uma qualidade gigantesca, né? E é o cara que estava lá mexendo com as primeiras gerações dos sintetizadores. Eu fico me perguntando quantos Vincent Clarks nós temos por aí hoje. Com sucesso comercial, asseguro. Nenhum, pelo menos desconheço, né? Uhum. Então, o legado fica quanto às possibilidades. E fica também, acho que essa iniciativa bacana de misturar tendências. Isso é uma coisa que os anos 80 fizeram de modo fantástico. Essa banda aqui, olha, nesse álbum, inclusive, que aliás não é exatamente anos 80, que é lançado em 79, né? Mas é um álbum que, se você procurar, tem até reggae. E é uma banda de punk rock, né? Se você pegar o New Order, é uma música, todo mundo vai achar, é uma banda de música dançante. Tem música do New Order que é guitarra, baixo e bateria. Certo? Então, essa coisa de acabar com os rótulos é outra herança que eu acho fundamental dos anos 80. E espero que a gente possa aí, ressuscitar essas melhores tradições.
Boa. Marcos. Minha conexão tá ruim? Tá chegando aí? Tá. Agora veio. Tá chegando. Tá chegando. Apareceu um aviso para mim que estava ruim a conexão. Então, na verdade, o que o Marcelo falou, pelo que eu falei, já fala primeiro que ele já colocou tudo aí. É exatamente isso. Eu acho que um dos grandes legados é a experimentação com sintetizadores, como ele falou, eu sou fã do Vincent Clarke, porque ele criou as bandas, né? Criou o nome, criou as letras, todas as letras do Depeche Mode na época eram assinadas por ele, todas as do Yazoo e todas do Erasure. Além da criatividade em experimentação de som, né? Ele gostava muito de experimentar sons. Tem uma música deles lá no Yazoo, do primeiro álbum, que é só sample de voz. A música não tem bateria, não tem guitarra, não tem nada, e é só um sample de voz que ele vai brincando. Tem um tecladinho que roda de fundo, mas acho que é In Your Room. É bem diferente. A experimentação, tipo, se ninguém gostar, tudo bem, tem as restas das músicas que vão ser legais, mas essa capacidade de experimentação é uma coisa que ficou muito forte nos 80, né? Os caras tinham coragem de experimentar. Acho que isso fica bem forte. E esse lance que o Marcelo falou, o próprio Clash, né? Tem música de reggae, e tem até um rap que ele tentou fazer lá no outro álbum. A Blondie também fez, Rapture, acho que em 80. Essa mistura, né, que aconteceu. O próprio África Bambata, que era uma banda de referência, né, no break, lá no Electro e tal, eles começaram a gravar junto com pessoas ilustradas. Teve uma do John Lydon, lá do cara do Peel, que é ex-Sex Pistols, gravando com uma banda que fazia black music, claramente, que era o África Bambata. Então tinha o punk, que é World Destruction. Depois eles gravaram com o cara do reggae, que é o UB40, e fizeram o Reckless. Essa mistura. Eles fizeram uma mistura sensacional. E teve também o freestyle, é um dos estilos que eu mais gosto. Freestyle é um estilo que surgiu nos Estados Unidos, nas periferias de Miami e de Nova York. Chamava freestyle, já era essa linha de misturar, né, o estilo livre deles. Eles misturavam a música latina, principalmente a música latina, com a música alemã eletrônica. E isso nos Estados Unidos, aí que era uma mistura total. E foi um momento histórico, porque foi a primeira vez... Os latinos sempre sofreram muito preconceito nos Estados Unidos. E foi a primeira vez, e provavelmente a única na história, que os latinos dominaram todas as paradas. Então, você tinha Cover Girls, você tinha Noel, você tinha Company B, Exposé, TKA, eram todos eles, assim, um era garçom, o outro trabalhava no porteiro de hospital, todos eles começaram a formar suas próprias bandas e viraram o topo da parada. Assim, desbancaram naquele momento Michael Jackson, Madonna, conseguiram ganhar as paradas. E eram todos latinos. Isso foi uma vitória sensacional, assim, para a comunidade latina. E foi essa lance de misturar a música. Então, você tem trechos de salsa no meio de uma música eletrônica. Eles começaram a fazer essa mistura. E isso foi sensacional. Muita gente depois acabou usando também. O próprio Red Hot Chili Peppers, já nos anos 90, usou o rock com o rap, mas que já tinha nos 80, com o Pop It Itself, né? Já tinha o Run DMC com Aerosmith. Então, essas coisas ficaram para a história, que esses caras misturavam ali essa amplitude, e principalmente também, que eu falei, esse lance da Cyndi Lauper, do Boy George, do Bronski Beat tocarem em assuntos sensíveis naquele momento, que era a luta contra a homofobia. Você vê o clipe do Bronski Beat, de Small Town Boy, foi o primeiro clipe claramente contra a homofobia, né, que mostra o cara apanhando no clipe e tal. Ali foi um começo, que hoje em dia a gente até é um assunto mais normal, mas os caras fizeram isso em 84, né? 84 fizeram aquele clipe para denunciar a homofobia em videoclipe, e isso daí para frente ganhou muito corpo. O Talk Talk, eu sempre falo do Talk Talk também, It's My Life, tem um clipe deles, que é It's My Life, que é a principal música, o principal clipe deles. Ele não fala, não aparece ele cantando no clipe, é ele calado, tentando representar isso, só passa animais, mostrando os animais no zoológico, que vocês estão tampando a voz dele. Entendeu? Mostra eles correndo e mostra eles no zoológico, para dizer, ó, vocês estão acabando com a voz. Então foi uma das primeiras, também um dos primeiros clipes, videoclipes mais ambientalistas. Tanto que não fez sucesso nos Estados Unidos, na época, ele teve que gravar uma nova versão com ele cantando, para poder passar na MTV, que a MTV não passava. Fez sucesso no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estava acostumado com isso do cantor não cantar, ser um clipe só psicológico, né? Aí tiveram que adaptar para o americano entender. É muito engraçado isso. Então, e depois, claro, teve os Sim, desculpa. Não, desculpa. É que eu lembro aqui de duas questões que uma eu pensei agora e outra eu esqueci. A questão da música do Pet Shop Boys, que eu esqueci de
perguntar, que a mais famosa é o remix do Elvis Presley, né? Disparado é a música mais famosa, né? Mas é comercial, né? Como se diz, é o que pegou mais ali, vamos dizer assim. Ficou muito bom, eu gosto muito desse remix, dancei muito, né? Na década de 80 essa música. Essa é uma questão. O que justifica isso, né? Se é a música do Elvis Presley, não sei, é uma questão. Não, na verdade, sim, acho que o maior sucesso mas eu queria tá. complementar com a outra questão, que é mais de cunho geral. A questão dessa diversidade, desse pluralismo da década de 80, dessas músicas, e comparado hoje, em termos de até legado, né? O Marcos já destacou aí que houve uma profissionalização ali. Eu acho que essa indústria começou a verificar o que o consumidor, o que eu vou vender mais, né? Então, se era comercial, mas você não tinha lá o que aconteceu no final do século XIX com a Revolução Científica lá na administração, do estudo de tempos e movimentos, começou no mercado, né? O marketing, vamos dizer assim, começou a dominar. Mas tem um outro aspecto também, que é o aspecto da mídia, né? Porque a mídia e as redes sociais, né? As redes sociais invadiram, então tudo que você coloca na rede social, né? Até nosso podcast, ele é julgado de forma muito crítica, né? De forma que grupos ideológicos vêm a prevalecer, e os meios de comunicação, a rádio, a televisão, né? E além disso, né? Essas mídias sociais vai além disso, dado que a gente vê esse ambiente de hoje. E isso restringe também a criatividade, né? Se você for pensar. Se você não tinha esse ataque, né, de tudo quanto é lado em termos críticos sociais, via mídia, essas redes sociais, hoje você tem, né? Então, ao mesmo tempo que você teve uma abertura ali, então pensando no Brasil, abertura, né, de pensamento, porque uma distensão da ditadura, né, você então permitiu até o rock nacional, como o Marcos colocou, se viesse à tona, né? Hoje em dia, apesar de você falar que você tem todas as liberdades e você tem maior liberdade em função das mídias sociais, talvez você não tenha em função desse controle social. É um controle que ainda está sendo descrito, vamos dizer assim, né? Então, o que vocês acham que isso impacta em termos de criatividade também? Essas duas questões. Uma coisa que eu tenho dúvida também, Marcelo podia responder, porque eu também tenho dúvidas sobre o que acontece aí nas redes sociais, porque eu uso, mas eu uso mais para divulgar a festa, mais para divulgar o autobahn do que eu estou falando em no termos dia a de dia. música mesmo, da música comparando aquela época com essa época, né? Você tinha mais liberdade. Na verdade, tem algumas coisas que deram liberdade para algumas bandas, mas eu acho que isso tem a ver não só com as mídias sociais, mas quando surgiu o Napster, vocês lembram do Napster e tal, teve banda que ficou contra o Napster e teve banda Metallica, que adorou. O Eurythmics, o Metallica processou fã até, né? E teve o Eurythmics, por exemplo, que é a banda do Dave Stewart e da Annie Lennox, que eles gravaram música só para ser divulgado no Napster na época. Hoje em dia tem também a compra e tal, mas eu lembro dessa fase, que eles gravaram música, antes de jogar na gravadora, antes de gravar o álbum, eles já soltaram. Foi uma decisão da própria banda. Então, isso é uma coisa que varia muito. Eu não sei qual foi a decisão deles, o que passou pela cabeça deles, mas será que eles queriam enfrentar o que o Metallica falava? Não, primeiro nós compomos para as pessoas, né? Nossas músicas são para as pessoas, então vamos deixá-las ouvir, se elas gostarem, vão comprar o álbum. Também eu não sei, é uma coisa, mas com a opinião de vocês aí também, não tem muito claro isso. Bom, eu fico pensando aqui que, de novo, né, as possibilidades técnicas nos colocam diante de assim, horizontes possíveis nunca antes imaginados, né? Por exemplo, nós quatro aqui conversando, e há muito pouco tempo isso não seria viável dessa forma, né? Então, estamos usando isso, acho que de uma maneira muito legal, né? Eu fico pensando aqui numa banda que até, enfim, está em atividade, é mais recente que as coisas a gente estava se referindo agora há pouco, né, que é o Arctic Monkeys. As primeiras músicas que eles gravaram, o primeiro CD deles, na verdade, quem deu o nome foi um fã, porque eles distribuíam isso com copiazinhas nos shows que eles faziam. Depois alguém subiu para a internet, assim que foi possível, né? Então, eu acho que essas possibilidades são maravilhosas, e elas existem, né?
uma coisa que os músicos sempre reclamaram, que é o que o Marcos estava comentando, né? É a pressão que as gravadoras faziam para encaixar dentro de um determinado formato que fosse mais passível de venda, massificada, né? Isso esmigalha com a criatividade, e eu desconheço banda que não tenha passado por isso em maior ou menor medida, né? Das bem-sucedidas que a gente conhece, né? Então, a internet poderia abrir esse caminho, por exemplo, para o sujeito gravar as músicas livremente e depois viver com os recursos dos shows ou de material de outra natureza, tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o papel, às vezes, fortemente deletério que as mídias sociais têm se prestado a fazer, né? Especialmente no mundo político, né? E as campanhas de insuflar ódio contra determinados grupos, pessoas, né? Mostram o quanto a técnica em si não é boa nem ruim. O uso que se faz dela é que define, né, o que será, né? Então, eu volto ao que eu já tinha dito antes. Temos possibilidades como nunca antes, né? Mas o material humano parece que anda um pouquinho escasso, né? Eu fico brincando com os meus alunos que hoje eles põem no Google um livro e está lá, né? É fácil. Eu falo assim, a geração de vocês tem tudo, exceto vontade de ler, né? Então, inclusive o exercício que você bolou já está lá. É bem possível, né? Então, eu tenho muito desse receio, né? Sou praticamente analfabeto em mídias sociais, mas o que eu escuto dizer, né, me deixa sempre, vamos dizer assim, com o pé atrás. Otimista quanto à potencialidade, mas ressabiado quanto ao uso que efetivamente se faz de tudo isso. Só dando uma opinião aqui, Maurício. Eu acho que as mídias sociais, a internet de um modo geral, ela tem essa coisa vil, assim, né? De você ter os haters, falando em questão de música, né? Você faz uma música, você tem a possibilidade, você faz qualquer coisa na internet, você tem a possibilidade de ser achincalhado pro resto da sua vida. Mas eu acho que até esse achincalhamento, ele também dá voz às pessoas. Vamos colocar aqui, você tem memes, né? Tem pessoas que ficaram famosas por causa de uma coisa vexatória que eles fizeram pela internet. Tem um meme aí que eu acho que é Stephanie do CrossFox, qualquer coisa parecida com isso, que é uma menina que ela regravou aquela Thousand Miles, que eu não sei exatamente de quem que é, mas é uma música bem famosa. Ela gravou em português com uma letra lá, e ela tinha um CrossFox, e ela ficava falando do CrossFox, e ela fez um sucesso absurdo. Assim, não era bom, né? Perdoa aí, Stephanie, se você estiver me vendo. Mas... você que curte nosso podcast. Desculpa aí, Stephanie. Mas vamos aí. Não era exatamente tecnicamente bom, né? Era uma coisa que ela fez provavelmente pra brincar e tal, e acabou caindo na internet, caindo no gosto do povo, ela ficou famosa. Tem umas coisas. Né? E você tem até o mais bizarro, tem um menino que filmaram ele cantando yodeling, não sei se vocês conhecem o que é yodeling, é uma técnica de canto ali, meio montanhês, é uma coisa muito louca lá. Num supermercado, e esse menino caiu na internet também, viralizou, e ele acabou cantando no Coachella, entendeu? Então, eu acho que a internet cria isso, assim, tanto da coisa boa, quanto da coisa bizarra, quanto da coisa maravilhosa, cair no gosto do povo. Mas o Marcelo tem razão. Mas a questão que eu falo não é a coisa, né? Não é a tecnologia em si, né? É a formação, né? Então, vamos lá. Qual que é a formação da coletividade, vamos dizer assim, né? Então tem essa. E aí quem comanda essa formação, né? E aí
Tem as respostas aí que a gente sabe, né, Marcelo? Mas o Marcos ficou devendo comentários sobre Always on My Mind. Eu pensei nisso. Isso aí, verdade. Na verdade, só para resumir, novo. eu lembrei de uma coisinha que o Marcelo falou e é muito importante, porque quando não tinha essa tecnologia de internet, mas tinha um programa que chama Cosmos na TV, pelo Carl Sagan, começou em 1980 muito e acabou bom, em 89. E lá, exatamente, ele contava as coisas. Aliás, o primeiro episódio, recomendo todo mundo assistir, que tem no YouTube. O primeiro episódio, eles contando como o cara, em 2.200 anos atrás, descobriu que a Terra é redonda e ainda calculou a circunferência da Terra exatamente, 40 mil quilômetros. Uma coisa, tem gente que até hoje não sabe, né? Até hoje tem gente que não sabe isso. Mas lá na época, 2.200 anos atrás, o cara descobriu, Aristóteles, ele conta isso no primeiro episódio. E uma das coisas legais que ele faz no último episódio, foram 10 anos de série, né? E no último episódio, o Carl Sagan pega ali uns 10 minutos para falar, ele está se despedindo, assim, numa coisa meio melancólica, que estava acabando, né? O último episódio da série dele, mas ele fala, olha, nós desenvolvemos a tecnologia para construir armas militares, armas nucleares e também tecnologia para mandar gente para o espaço, para poder pesquisar outros planetas e para resolver o problema da saúde, resolver o problema da... Está na mão de vocês decidir para onde você vai levar essa tecnologia. Você vai levar a tecnologia para destruir o mundo, porque naquela época ainda tinha, né, aquela coisa da Guerra Fria e tal. Então, vocês vão usar toda essa tecnologia que vocês estão desenvolvendo para destruir o mundo ou vão usar essa tecnologia para resolver o problema da humanidade ou para conhecer outros planetas, para saber o que fizeram em outros planetas, outras civilizações, ou resolver o problema da saúde. Essa frase dele eu acho que é muito legal e tem tudo a ver com a gente está falando de tecnologia, né? Que é colocado. Depende de quem usa e para que usa. Eu acho que eu só lembrei disso só para fazer um parênteses aí. Eu acho que vale a pena, inclusive, assistir o último episódio também dessa série. É uma série legal, tem quase todos os episódios aí no YouTube. Então, agora do Pet Shop Boys, assim, o maior sucesso deles mesmo, assim, mundialmente, foi o Western Girls, né? Foi o primeiro single deles. É que aqui no Brasil fez muito sucesso a versão o cover que eles fizeram de Always on My Mind e tal. E aquele álbum vendeu muito aqui, que é o Introspective, que é um álbum com vários remixes e tal, do Domino Dancing, Left on My Devices, On My Mind. É que, assim, mundialmente, tanto que na abertura da Olimpíada, né, de 2012, em Londres, Western Girls, a música que toca dos Pet Shop Boys. Enquanto vão apresentando lá, vão entrando as delegações, está tocando Western Girls do Pet Shop Boys lá no estádio, né? No estádio, toda a cerimônia de abertura toca Western Girls. E assim, foi eleita entre as melhores músicas dos anos 80, né? As melhores músicas de todos os tempos. Ela está sempre nas 80 melhores, nas 100 melhores. Todas as votações ela acaba aparecendo. Mas, com certeza, esse cover ficou muito legal, maravilhoso. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu tenho que confessar para vocês, estava ouvindo a rádio, era um programa que chamava, acho que, Rock Sanduíche, do Kid Vinil na rádio, acho que na 89 FM. Ele falou, agora eu vou tocar para vocês o Pet Shop Boys. E eu sempre gravava, né? Ficava com o dedo no pause. O Pet Shop Boys fazendo um cover do Elvis Presley, uma nova música que chegou essa semana para mim. Eu falei, meio estranho, porque assim, pra gente hoje é super normal, mas na época parecia diferente. E aí eu com o dedo no pau, falei, vamos soltar, vamos ver o que é. Meu, eu me apaixonei pela música na hora. Porque eu achei que ia ser estranho, mas ainda bem que eu gravei, porque eu fiquei ouvindo ela horas e horas, porque foi o primeiro cara a tocar no Brasil, foi o Kid Vinil, né? Essa música. Aliás, ele trazia muitas coisas aqui em primeira mão pra gente. Não sei se o Marcelo você podia mencionar que o Kid Vinil era DJ convidado com frequência no projeto Autobahn, né? Ele começou em 2002, a primeira vez foi no aniversário do Autobahn de 9 anos. A gente, vamos trazer uma atração aqui, né? Eu era fã do Kid, super fã dele mesmo, de tudo que ele apresentou pra gente. E como pessoa, também uma pessoa maravilhosa. E dali pra frente ele tocou a primeira vez, acho que foi junho de 2002. Passou um mês, ele virou residente. Começou a tocar como residente, tocou durante 15 anos no Autobahn, né? De 2002 a 2017. O último lugar que ele tocou antes de fazer o show, né, que infelizmente ele faleceu, foi na festa Autobahn e tal, e ele é um cara que, nossa, trazia as músicas, ele tinha singles, vinis muito raros. Eu sempre olhava assim, quando ele chegava com o vinil, eu falei, meu Deus, isso daqui é um sonho em ter. Tipo, o single do Peter Shilling, de Major Tom, ele tinha ali o originalzão, eu ficava doido com aquelas coisas. A coleção maravilhosa. E é um cara, além de trazer muita música, é um cara super simpático. Ele descia da cabine, tirava foto com todo mundo, carinhoso com todas as pessoas. Ele podia ser uma estrela, mas não era. Ele era um cara que tratava bem todo mundo. Teve até um cara que chegou nele, Kid, tem uma música aqui que você tocou em 86, eu gravei, você consegue lembrar? Foi no programa tal dia. Olha, desculpa, eu não consigo lembrar, mas se você me adicionar, me mandar, eu vou identificar. O cara foi gente fina pra caramba.
Como se Esse é o chama? Marcelo? Esse Não, é o não, Marcelo. não, Marcelo. Não. Eu conheci o Kid Vinil no projeto Autobahn, tenho foto, inclusive, e tal. Ele era realmente. Mesmo porque você frequentava a ser humano Cida, o cara excepcional. tava lá todo o tempo, não, irmão? É. Pois é. Você era amigo, não íntimo, né? Porque você não dormiu com ele, mas 15 anos. 15 anos, a gente é muito amigo mesmo, assim, 15 camarada. anos Tocou com a gente. Eu também cheguei a fazer programa com ele na época que ele estava na Brasil 2000, né? Na verdade, ele fazia o programa todo, segunda a sexta, hora do rush, era das 6 às 8. Era um horário nobre aí, das 6 às 8 da tarde, que é um horário que o povo está no trânsito, voltando para casa, né? A hora do rush, igual o nome do programa. E aí, de sexta-feira, ele me chamava para fazer o programa. Como ia ter festa no sábado, então, de sexta eu fazia com ele, a gente atendia pedidos dos ouvintes e tal, que tinha a ver com anos 80. E, Marcos, você só faz festa noturna até as 2 horas da manhã, como nos anos 80, ou 3 horas da manhã. Você não faz matinê? Ah, não. Na verdade, o Autobahn vai até às 6 da manhã. O Marcelão é um dos que fica lá até 6h30, 7 horas, né? A gente fica lá. Como isso, papo. Marcelão? E a esposa? Vai junto, claro. Já foi várias vezes, o Marcos sabe, né? Inclusive no dia em que o Marcos cometeu essa temeridade de me convidar para ficar lá. Ela ficou orgulhosa de você, Marcelo. Digamos que sim, vai. Tocou muito bem, foi muito legal. Mas a festa vai até às 6 da manhã, sempre, 6, 7 da manhã. E assim, tem que fazer as matinê, pô. A gente faz uma vez por ano, mas esse pra aquele ano cara que não aguenta dar sono às 10 da noite, pô. Você tá interessado, hein, Maurício? Claro que eu tô. Eu tô interessado mesmo. Então, eu tô interessado. Eu tô com, vamos dizer assim, completamente, vamos dizer assim, interessado em mim mesmo. Né? Não, eu acho que tem um monte de gente que não passa das 10. Os caras... Não, é que assim, a gente faz uma vez por ano. Mas esse ano não vai ter por causa da pandemia. A gente faz no Dia das Crianças. Todo ano a gente faz uma matinê, mas é só uma festa por ano, que é para levar os filhos mesmo. Então a gente faz de tarde, faz uma matinê, que é para a pessoa ir junto com os filhos. Os filhos gostam de dançar também, de curtir, ouvir as músicas. É uma festa bem legal. Eu coloco a festa lá são 3 andares. A gente coloca no 3º andar vários brinquedos para as crianças brincarem. Às vezes eles estão lá jogando Atari, tem um fliperama de anos 80. Opa. E tem o War, tem quebra-gelo, pula pirata, tem vários jogos. E os pais dançam na pista, às vezes sobem lá para ver como é que as crianças estão brincando, mas as crianças fazem amizade fácil pra caramba. Todo mundo começa a brincar junto, é um barato. Bom, gente, queria agradecer a presença de você, de Marcos Vicente, DJ do Autobahn, e do economista da Unifesp, Marcelo Soares Carvalho. Né? Tô emocionado realmente aqui. Curti pra caramba os anos 80 aqui. Tem um monte de gente aí, eu acho que é amigo que vai ver. Eu também conheço um outro DJ aí, que é amigo DJ dos anos 80. Hoje não trabalha mais com isso, mas com certeza vão ver esse programa e emocionado. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Gostei demais de participar. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Maurício. O Marcelo também pela companhia aí, falou bastante coisa legal. Gostei muito também que o Marcelo contou pra gente as experiências dos anos 80. Depois a gente vai trocar os contatos aqui do Edu. O meu você já tem, né? Sim. Vou passar o do Edu. Ele edita e o Edu comanda essa parte tecnológica. Eu sou o Zé Belinho. É isso aí. Obrigado mesmo, galera. E coloco à disposição para vocês precisarem. Né? Obrigado. Obrigado demais pelo convite, pessoal. Adorei também, me diverti a beça. E, bom, estamos aí na área, à disposição sempre. Foi muito bom. Valeu, gente. Então a gente fica por aqui, mais um episódio e valeu. Obrigado por todo mundo, obrigado por quem viu, obrigado Lupa, obrigado Marcos, Marcelo. Valeu.